E se você quiser solicitar o conteúdo gravado, você pode. Se você não me solicitar, eu não vou enviar, porque isso não é o meu interesse, isso é o interesse de vocês, tá? Aí o vídeo do CFI não tem nenhuma visualização por conta disso, porque a maioria dos jovens que não estão participando não estão indo atrás também. Eu não posso dar a colherzinha na mão, o mingau na boca e dizer, meu lindo, seja feliz, porque assim vocês também estão de sacanagem comigo, tá? Então vamos começar. Hoje é uma aula sobre foco, tá? Sobre manter foco. Porque isso aí é o que diferencia uma boa aula de uma aula ruim. Acho que vocês já tiveram em alguma aula, talvez até comigo, onde aconteceu alguma coisa durante a aula em si e fez com que o professor se desconcentrasse, se desconcertasse e perdesse completamente a noção do que ele estava falando. Então, só que ela eu conseguia contornar. Porque quando ela falava alguma coisa, ou eu cortava de imediato e seguia. Mas aquela turma ali são turmas e turmas, né? Porque eu conseguia passar o conteúdo e como era Marketing Digital 2, era um lance muito ok, muito tranquilo. Era mais ou menos 30 minutos de conteúdo e o resto era aplicação com exercício, atividade ou alguma coisa assim. Mas aulas e aulas. Agora imagina a Marimar comigo dando aula de Office 2, criando uma planilha de si composto, na terceira parte do si composto, tentando lembrar onde foi que comecei, onde foi que eu terminei, aquela menina me chega com alguma pergunta esdrúxula, então começa a cantar do nada, e a vontade de sentar-lhe a mão no meio do pé do ouvido, chega, canta assim na mão, a mão chega, treme, tá? Aí, para você manter a sanidade mental é complicado. O pessoal que não está entendendo o meme da Marimar, o Johan, é o equivalente ao Washington, tá? E Daniel, o equivalente é você, tá bom? Então, para dar uma nivelada aí e para as pessoas entenderem do que eu estou falando. Então, caso você queira seguir na docência, caso você queira seguir dando aulas, você vai ter sempre essa dificuldade em sala de manter foco. Por quê? Porque tem muitos fatores que podem alterar e muitos fatores que podem sim prejudicar o andamento da sua aula. E como eu já falei mais de uma vez durante essas nossas aulas, uma aula ruim, em 16 que a gente tem no CEDAS, pode fazer você perder a turma por muito tempo e só conseguir recuperar no final da modulação ou nem recuperar. É que aquelas pessoas não gostam de você, não gostam da sua aula, ou falam mal de você por uma aula, tá? Então, às vezes, é uma falha de foco em uma aula em específico. Não vou mentir, já perdi foco várias vezes, só que o que eu tenho de diferente para os outros é que quando eu perco meu foco, eu não demonstro de uma forma que aquilo prejudique o andamento. Eu não fico tipo, meu Deus, do que eu estava falando. Eu não paro, eu não fico. Então, eu não. Eu dou uma mentira boa, tá? Mas isso é algo que você aprende, isso não é algo que você vem de fábrica, não. Você consegue desenrolar conforme os anos passem. Senão, se você ainda trava a ponto de você ficar calado, você está provando para os alunos que você não tem capacidade. Aí você está lascado. Vocês já tiveram uma experiência com um professor que travasse, assim, a ponto de ficar calado ou de começar a falar de outra coisa? Já tiveram? É a hora que vocês me respondem para ver se já está todo mundo online aí, presente ao vivo. Adalto, só o que tem? Só o que tem. Bebiorra, Dani, Beatriz também, e aí? Vocês também tiveram? Sei lá. Não, você. O que esperar do Daniel? Só respostas assim. Bebiorra e Beatriz é o checklist do online. Nunca presta atenção? Eu anotei. Bebiorra, acorda, Bebiorra, para de fazer chá e responde. Pronto. Então, com certeza é algo normal que a gente vai acabar vendo eventualmente. Daniel, não prestar atenção é desvalorizar o profissional. Eu entendo porque eu sei das suas demandas em específico, mas tem professores que podem se ofender muito com isso, tá? Eu no começo, eu nas primeiras aulas, olhando para você e você em pé fazendo piada. Só que tem as pessoas que não prestam atenção, mas fazem as coisas, e as pessoas que não prestam atenção e ficam depois. Não sei como é que faz isso. Então, bom senso, meu garoto. Bom senso. Vamos iniciar aqui o conteúdo com o que é o foco. Onde o foco entra, eu estou aproveitando sim o layout da aula passada, tá? Porque eu não vou ter passado 5 minutos fazendo esse degradê em preto com rosa para não usar nunca mais na minha vida. Me nego. Uso sim. Vai ser o layout do CFI agora. O que era um Debian, isso aqui é a cultura do reaproveitamento. Então,
Onde é que o foco entra? O foco te ajuda a ter a clareza no teu raciocínio. Quando você precisa pensar para dar uma aula, tem umas coisas que vão muito mais automáticas, mas tem umas que você precisa pensar. Se você não tem foco, você se lascou total. Eu acho que não tem poucas pessoas aqui que fazem Office 2 comigo, mas tem uma planilha que eu passo em específico, que são as do Si composto. O Baby Or ainda não entrou, não sei. Não, entrou já no Si composto. Ela sabe dos tamanhos dessas funções. Elas podem ficar muito grandes. Essa daqui é uma que eu não passei para vocês, Baby Or, que eu tenho plano de passar. Essa aqui foi do exercício normal, mas é essa daqui do contra-cheque. Essa função não é pequena. Eu não sei o que foi que aconteceu que ela não está aparecendo aqui. Pronto, carregou. Porque esse computador é lentíssimo. Mas a função não é pequena, ela só exige atenção. Tá? E aí, quando você não está com foco, qualquer coisinha dessas aqui some. Um ponto e vírgula some na sua cabeça, você acha que você digitou, mas não digitou. As porcentagens, você não lembra como é que você expressa, você esquece. A questão do foco influencia muito na tua memória, tá? Quando você não está focado, você esquece as coisas muito mais fácil. Então, tem muitas complicações que você evita se você conseguir manter ele. É o tipo de aula que eu não consigo dar sem foco. Tá? Então, é o tipo de aula que qualquer frase, qualquer reclamação, qualquer coisa que o aluno comente, a cada detalhe. Exatamente. Cada coisa que o aluno fale ou que influencie para que você perca o foco, vai quebrar as suas pernas, tá? E tem aulas e aulas. Essa daí é um exemplo. Você não dá uma aula de planilha sem ter foco. Agora, se fosse uma aula comum de marketing ou de GMS, o teu foco vai inar de volta, mas o que você continuar falando, você consegue ainda manter a turma. Aqui não, porque se você erra, eles veem que você errou. E onde você erra, chama muita atenção, tá? Eles vão acabar achando que você não domina o conteúdo, e isso não é legal. Então, dando continuidade aqui, mas tem alguma técnica que tem algumas. Vou tentar passar algumas hoje, inclusive. Muito bom que você tenha perguntado isso, meu jovem. Outras influências positivas do foco nas suas decisões. Durante uma aula, a gente toma muita decisão, tá? Muita. Você tem o seu plano de aula completo, completo. Tá lá tudo feito. Você pensou naquela aula 3 semanas antes, mas uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa que vai te tirar daquela situação. Primeiro, que o aluno pode não entender. Quando um não entende, de boas. Quando 5 não entendem, a sua explicação foi ruim. Quando 10 não entendem, você não soube explicar. O que que você vai fazer? Você vai ter que se virar, vai ter que tomar uma série de decisões aí para pensar em como você vai explicar de novo, se você vai explicar com outro exemplo, qual vai ser o exemplo que você vai explicar, se você vai ter que criar um na hora, se você vai pensar em um que já existe, que você já utilizou, tudo isso com foco você consegue ter clareza. Sem foco, você fica perdido. Aí você insiste em uma explicação que não deu certo, aí você fala de novo a mesma coisa, os meninos continuam sem entender, e aí você vai seguir adiante como? Você não segue. Tá? Porque um aluno que não entende o conteúdo é um aluno que te cobra depois, ou um aluno que simplesmente some, porque se ele não entendeu uma aula e ele estava presente, você perde completamente o discurso de dizer, olha, você não veio, então não tive como, não tem como você entender uma aula que você não veio. Se ele estava lá e não entendeu, você perde esse argumento. O foco também influencia na tranquilidade da sua expressividade. O que é expressividade? A forma como você fala. Se eu estou focado e tranquilo, eu consigo manter um diálogo com vocês sem gaguejar, sem fraquejar, sem pensar enquanto eu falo, porque eu estou tranquilo no que eu estou fazendo, tá? Então, a minha articulação é muito maior, a minha desenvoltura é muito melhor, tudo através do foco. Tá? As exemplificações que vocês propõem sempre saem mais claras, porque tem alguma outra coisa que a gente começa a explicar e o aluno fica, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo nada. Mas quando você está focado no que você está fazendo, a explicação que você passa parece que tem tipo peso dobrado, porque eu já peguei turmas e turmas. Tem dias que eu dou 3 aulas seguidas, 3 aulas iguais, pela manhã, pela tarde e no final da tarde também. Tem turmas que eu consigo fazer com que os alunos entendam aquele exemplo, tem turmas que eu não consigo. Não é porque os alunos são menos inteligentes do que os outros, todo aluno tem a mesma capacidade. A explicação é que foi falha. Em algum momento eu deixei de falar alguma coisa que eu falei de manhã para o pessoal da tarde e a minha explicação deu certo de manhã e não deu certo de tarde. Então, qual é a minha metodologia para isso? Eu dou 3 explicações diferentes. Porque se eu tento fazer igual a outra, pode ser que eu erre tentando me imitar. Então eu faço logo tudo diferente, é isso. Basicamente são 3 aulas diferentes. A expressividade
tranquilidade expressiva e expressividade têm diferença, tá? Tranquilidade expressiva é a forma como você fala, e a expressividade é muito mais a tua, como eu posso dizer? Hum, Agora, eu acabei de falar sobre essas pausas por falta de ter o que falar, mas não é exatamente isso, é porque meu vocabulário é muito baixo. Essa questão de expressividade é como você faz com que as pessoas te entendam. As expressões que você usa para que as pessoas te entendam. Porque quando eu tenho, por exemplo, uma aula sobre direito, sobre essa parte mais sobre um assunto mais técnico, que usa muitas palavras que as pessoas comumente não entendem. Como é que eu dou essa aula para o povão, para pessoas que não sabem? Ou eu penso em termos e preparo uma série de coisas que vai ajudar as pessoas a entenderem, ou eu falo grego e eles não entendem nada. Então, com foco, você consegue manter uma linha entre a forma como você vai falar para um público que entende e uma forma como você vai falar para um público que não entende. Mantendo esse meio termo, você consegue dar aula dinâmica para os dois, fazendo com que os dois públicos entendam. Quem sabe do que você está falando e quem não sabe. Caso você não tenha os dois públicos, esteja falando especificamente para pessoas que não te entendem ou pessoas que precisam que você tenha um foco melhor e escolha melhor as suas palavras, aí, né, talvez fique até mais fácil, porque é mais complicado quando você tem que falar das duas maneiras. É um desafio em sala de aula. Isso é claramente um exemplo de desafio em sala de aula. O professor ter que nivelar a forma como ele fala por conta da questão do nível dos alunos. Eu tenho na minha sala, por exemplo, 10 alunos que eu jogo um tijolo, eles entendem, captam, fazem atividade, terminam em 5 minutos e querem ir embora. Eu tenho outros 10 alunos que entendem uma parte, pedem para explicar de novo. Em 30 minutos, eles conseguem fazer tudo. E eu tenho 10 alunos que não entenderam nada desde a primeira vez que eu expliquei até a última, e eu tenho que me preocupar com os três. Se eu não tenho foco, essa minha questão de expressividade, ela vai ser a maior dificuldade possível, gente. Porque eu tenho muitos públicos diferentes para falar. E se eu não consigo me manter tranquilo quando eu vejo que não deu certo com um, eu vou me lascar bonito, tá? É um público muito pluralista em sala de aula. Como eu falei, tem gente que entende, que não entende, gente que não faz a menor ideia de entender e nem quer, mas eu tenho que dar aula para todos eles. Isso aí é a dificuldade de um professor de todo santo dia. Aqui no CEDASP é uma das maiores dificuldades, inclusive. Todos vocês têm exemplos disso. Inclusive, vocês são os exemplos positivos, porque no CFI eu não tenho nenhum aluno com dificuldade de entendimento. Todos vocês estão aqui porque vocês passaram uma prova, então vocês já comprovaram essas qualidades de vocês. Mas vocês em sala, vocês conseguem observar que tem vocês que prestam atenção, tem os que não prestam, tem os que não entendem, tem os que não sabem de nada, tem os que ainda estão em dificuldade de ligar o computador. E aí, como é que o professor se vira com isso? Que tem que dar aula para todos e todos eles têm que sair satisfeitos. Já levem isso para a cabeça de vocês para sempre, porque um professor tem que conseguir satisfazer o aluno no que ele precisa. Então, ele tem que conseguir captar o conteúdo e seguir adiante, independentemente de qualquer coisa. As principais dificuldades na manutenção do foco. A distração no ambiente é uma. O que é a distração no ambiente? Alguém que entra na sua aula, tipo, atrasado, alguém que entra na tua aula para dar algum aviso, alguém que fala alguma coisa completamente desnecessária, Marlúcia da vida, Washington da vida. Estou citando nomes porque eu estou entre amigos aqui, então eu posso. Isso não deixa de ser antiético, até porque vocês. Quem é que vai saber no vídeo quem é que é Marluce e quem é que é o Washington? Deveria ter colocado os apelidos, me arrependo. Marimar, Goblin, tá? Pronto, troquei pelos apelidos. Não antiético, é a verdade, pronto. Boa, é exatamente a verdade. São coisas que, durante a aula, te jogam para os quinto dos cafundal do Judas, com você e seu foco. Do nada eu tô dando aula e chega um menino. Eu tinha um garoto eu tinha uma raiva. Eu tenho até hoje. Você não tá mais tendo aula com ele. Eu tenho, online. Ele habilita o áudio de 2 em 2 minutos para fazer algum comentário desnecessário. Só não tem apelido. Tu tem 6 apelidos diferentes, Daniel. Eu só não citei aqui. É. Mas de boas. De boas, de boas. Já tô indo para a quinta bimestration com o Washington. Eu já tô calejado já. Eu tô cansado desde a primeira. Então, como é que você consegue, sabe? Às vezes é uma coisa que até eu me questiono, como é que eu consigo voltar de uma dúvida completamente estúpida para a minha aula? Porque às vezes a pergunta é avulsa, tá? Eu já tava dando uma aula uma vez que do nada a menina, professor, você é solteiro?
Aí eu... Aí deu aquela pausa na minha cabeça, não foi nem pela pergunta, foi tipo, mano, por que que tem alguém perguntando isso no meio da minha aula? Aí eu dei um delay e eu ignorei, assim, tipo, então, continuando aqui, e essa mesma pessoa, ela me deu trabalho de administração inteira, porque ela mandava no privado, ela não mandava nem no chat, e ela estava sempre no online. E era perguntando coisas pessoais e toda hora mandando algum tipo de comentário que era, como eu posso dizer, completamente inconveniente. E saibam vocês que se vocês forem dar aula, essa é a realidade para todo mundo, tá? Se você é aquele professor gordinho, cheinho, feio, zoado, ou se você é bonito, se você é novo, não importa, você vai sofrer com assédio do mesmo jeito, tá? E tudo isso entra na questão da distração, certo? Como é que você volta o seu raciocínio? Eu quero dar muita aula agora. Não no teu caso, Daniel, tá? Não no teu caso. Tá vendo? Agora ele presta atenção. Mano, como é que. Meu Deus do céu, Senhor. É muita cruz para carregar nessas costas, Senhor. Ai, Jesus amado. Enfim, essas distrações para você voltar são outros 500. Mas depois a gente fala sobre isso. Eu vou ensinar uma forma de pular cada uma dessas, tá? Dessa listagem aqui, tem uma segunda listagem ajudando a resolver. Então, o lado pessoal também é uma distração, gente. Dar uma aula quando você não está emocionalmente estável. Primeiro que a questão do emocionalmente estável é uma dificuldade, né? Quem é que está emocionalmente estável hoje em dia? Ninguém. Morreram ontem 4.200 pessoas no país. É o equivalente a quantos voos, quantos Boeing 747? A não sei, a 20 aviões decolarem e caírem no Brasil lotados de pessoas. Foi mais ou menos isso de gente. Não tem ninguém que esteja emocionalmente estável agora por conta disso, tá? Mas o lado pessoal, ele é muito responsável pela tua desenvoltura. Se você vai dar uma aula com a cabeça zoada, tipo, brigou com a mãe, brigou com o pai, teve falecimento de algum parente, o gatinho tá doente, o seu filho também desestabiliza demais a sua cabeça. Na hora lá, gente, como é que você explica alguma coisa? Como é que você está diante de um adolescente que está com uma dúvida, tentando obter a sua qualificação profissional, sendo que a tua cabeça está na tua mãe doente, com Covid num hospital? Irmão, dificuldade tensa, tá? Dificuldade tensa. Aí a gente também tem o terceiro ponto, que são as dificuldades técnicas. Eu preferi me ater a esse problema com essa terminação, dificuldade técnica, que são problemas seus que, de fato mesmo, são prejudiciais. Como assim, Maurício? Eu tenho um exemplo aí de déficit de atenção, porque é um problema que aflige muitas pessoas que não fazem ideia que tem, tá? E que isso dificulta a manutenção do seu foco. Porque pisca a ré de um ônibus, tua cabeça já está imitando exatamente igual. Ela não tem aquele pi, 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 e teu cérebro está tipo pi, pi, junto, tá? Cai uma agulha, você já, opa, a agulha caiu. E a aula rolando, e você, nossa, a agulha. Dona Agulha, cadê você? Então, como é que você mantém o foco em alguma situação, como quando se você tem esse tipo de problema, tá? Outros 500, nós vamos falar um pouquinho sobre. E a questão do nervosismo que eu falei desde a primeira aula. Esse daqui eu acho que todo mundo já sabe como resolver ele. Mas uma pessoa focada, ela teoricamente não tem problemas com nervosismo, mas pessoas que têm problemas com nervosismo têm muita dificuldade em serem focadas. Tá? Muito, muita, 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 muita mesmo. Porque no pior dos. Não, no pior não, nos casos mais simples aqui. Se tem um Washington na aula de um professor e essa pessoa tem alguns problemas com nervosismo e ansiedade, qualquer coisa que esse menino fale mexe com a pessoa diretamente, a ponto dela não conseguir mais entender nada do que ela está fazendo, dela tiltar, e no tilt, aí começa as demonstrações emocionais. Aí vem as lágrimas, porque quando você não se sente capaz, isso acontece, isso é normal. Quando você está nervoso e tem alguma situação que te quebra de vez, é uma das reações mais básicas que acontecem. Tem o processo do gagagagagagaga, vira um MC, faz uma mixagem com a garganta, tá? Então, todas essas questões de nervosismo, quando você já tem esse problema de nervosismo e ansiedade,
manter o foco é mais difícil e qualquer dificuldade em sala pode te jogar para Nárnia, literalmente. Então, vamos para a listagem, que é o checklist de resolução desses problemas, tá? Sobre a questão da distração do ambiente. O primeiro passo é passar tranquilidade e controle. Como assim? Essas dificuldades em ambiente sempre vão existir. Sempre vai ter alguém que vai abrir tua porta e vai falar alguma coisa. Sempre vai ter algum aluno que vai ter alguma dúvida esdrúxula, que não faz o menor sentido, que você vai ter que seguir o bonde em cima disso. Isso vai sempre acontecer. Sempre vai acontecer. Vai sempre acontecer também de alguém mandar alguma mensagem mais, como eu posso dizer, vexatória, de alguém ser ríspido durante a aula também. Isso, o que é normal acontecer, pode te fazer perder o foco, mas não vai fazer se você estiver mantendo a sua tranquilidade ou transpor essa tranquilidade. Manter essa tranquilidade e controle. Além disso, agora, isso aqui é uma dica direta, mas uma dica indireta é criar um personagem para dar aula, tá? Como assim, Maurício? Eu vou até voltar a esse ponto depois, aqui na questão de dificuldades técnicas e afins, mas todo professor, gente, é um ator. Tá? Literalmente, todo professor é um ator que a Globo está perdendo é feia. Ela devia contratar atores para trabalhar como professores, tá? Porque às vezes a gente fica até assustado com a nossa capacidade de ludibriar em sala. De você conseguir contornar uma dúvida, de você conseguir contornar um problema, de você conseguir falar independentemente de como você está se sentindo emocionalmente. Tá? Então, crie um personagem. Desde o primeiro dia de aula, se você viu que naquela sala os alunos são mais falantes, mais ativos, seja chato, tá? Para manter o controle. Se você já viu que naquela outra sala os meninos não falam nada, eles são muito calados, eles são muito difíceis de lidar, seja alguém mais engraçado, seja alguém que propõe uma piada. Não tente ser o mesmo. A dica principal é não tente ser o mesmo para todas as turmas, porque você vai estar errando muito grave aí, tá? Porque cada turma tem o seu caráter, cada turma tem alunos que compõem ela e que são completamente diferentes. Então, se você tiver que criar um personagem para cada uma, crie. Nem que você tenha que anotar, aqui ser mais engraçado, aqui ser menos engraçado, aqui ser carrasco, aqui ser chato, faça, tá? Porque é a manutenção do aluno que importa. Então, você tem que saber lidar com cada um deles. Então, vamos para as outras resoluções. Acabei de contar os meus segredos aqui. Nossa, ser professor é um saco? Tem as suas partes felizes. O lado pessoal, para você que tem alguma dificuldade em casa, para você que tem algum problema em casa ou pessoal mesmo, emocional, que está atrapalhando o teu foco. É uma métrica muito simples. Lado pessoal, não entre em sala de aula, tá? Parte feliz de professor, folga. Eu não tenho! Essa risada foi irônica, eu não tenho. Semana Santa, eu tive um dia de feriado. O nome é Semana Santa. Ah, ironia. A minha felicidade, depois eu falo. No final dessa aula eu comento. Tá acabando, só tem mais essa folha. Aí é a tua apresentação e da Beatriz. Viu, Beatriz? Essa talvez seja a minha felicidade. Pronto. Gente, o lado pessoal não entra em sala de aula, tá? Se vocês estão aprendendo isso comigo, isso aqui é algo meu, mas eu faço questão que vocês... Tô sem meu PC? Não, tô compartilhando a tela do teu celular, minha flor. Cheia de queixo. Vai dar certo. Pronto. Então, o lado pessoal não entra em sala. Você tá com sua mãe doente, seu pai doente, próxima semana, por favor, não. Você tem quantos minutos para ajeitar tudo isso? Tem 29 minutos. Eu vou terminar de explicar, depois a gente negocia isso daí, mas é melhor você apresentar logo hoje, porque na semana que vem a gente já pode ter outros planos, tá? Então pense aí nas possibilidades. Escute a aula até o final, veja a apresentação do Ícaro, pode deixar o Ícarozão ir primeiro, aí você vê como é que fica. Mas acompanhe a aula ainda, tá? Relaxe primeiro e acompanhe a aula ainda. Depois nós conversamos sobre isso. Essa questão do lado pessoal fica sempre fora de sala, bicho, tá com problema em casa, tá com alguma coisa que é sério demais, não sai, não sai, fica em casa, tá? Tem uma métrica muito simples. Se você não está capacitado para dar sua aula naquele dia, não vai, não sai. Não saia de casa, não dê sua aula.
peça para ser trocado, peça alguma coisa, esteja ciente que você vai ser penalizado por isso, mas não vai, não faça. Porque às vezes até é melhor, tá? Agora, se você saiu de casa, eu não estou hoje, mas o queixo dela, bicha queixuda, mas se você saiu de casa, você está me obrigando, eu vou dar uma chinelada em ti por esse obrigando aqui, viu? Uma chinelada na mão. Se você saiu de casa com a proposta de fazer o seu trabalho, faça e pronto. Beleza? Se você não saiu, se você ficou, é porque você não consegue. Tô doente, não tô frescando. Minha filha é cheia das desculpas. Então, Beatriz, vamos fazer o seguinte: você dá a sua aula na semana que vem, mas você vai dar duas, tá? Já vai dar uma no molde da nova dinâmica que a gente vai propor. Porque quando a gente encerrar essa leva de primeiras aulas, a gente vai começar a leva das segundas aulas. Então, você vai preparar essa que é de um assunto livre e você vai preparar uma outra que é de um assunto que eu vou escolher. Temos esse acordo? As duas são com 3 minutos. Relaxe. Temos esse acordo? Temos o acordo então, né? Então bate aqui, PI, é nós. Pronto, voltando para essa parte do profissional, gente. Deixa eu citar um caso que aconteceu comigo. E aí, tá perto de acabar? Te aquieta, Daniel. Tô com raiva de você. Tá não, meu jovem. Você vai conseguir. Eu ainda nem expliquei como é que vai ser, mas deixa eu terminar essa parte aqui que a gente conversa sobre. Então, um dia, há muito tempo atrás, mais ou menos há uns 4 anos atrás, eu tive que dar uma aula em um dia que eu não estava num bom dia mesmo, tá? Eu tinha brigado com alguém que era muito relevante para mim, mas ela falou algumas coisas que mexeram com o meu psicológico de um jeito que eu estava completamente desestruturado. Eu tive uma crise de ansiedade, eu não conseguia parar de chorar e eu estava na faculdade nesse momento. Eu estava tendo uma aula de uma professora, era uma aula importante, e eu não conseguia disfarçar, e eu não podia sair também, porque eu já tinha tomado muita falta. E eu assisti a aula inteira de cabeça baixa, chorando igual um pão. Isso não foi uma situação muito confortável, gente. E não foi só aquela aula. Eu tive duas aulas na sequência, para depois sair da minha faculdade para ir dar a minha aula no meu trabalho do mesmo jeito. Eu peguei o ônibus na mesma situação. Sabe quando você está chorando compulsivamente, que você gagueja, que é lágrima, é catarro, é engasgo, sabe? Daquele jeito mesmo. Então, cheguei no meu local de trabalho, dessa situação, minha aula começava às 6, 5h50 eu entrei no banheiro, 5h52 eu lavei o rosto, 5h57 eu estava em sala, abri a porta e comecei a minha aula exatamente às 6 horas, do mesmo jeito que eu dei a aula durante todo o tempo em que eu estava normal. Assim, uma aula normal de um dia para o outro. Foi como se para eles não tivesse acontecendo nada. Eu estava dando aula com o olho inchado, o rosto completamente vermelho. Estavam perguntando o que que eu tive. Eu disse, não, eu comi camarão sem querer, eu tive um, uma reação alérgica, mas aqui eu estou bem. A aula tinha 1h30 de duração, deu. Não, 2h30 de duração, deu 8h30. Eu liberei os meus alunos, e assim que o último saiu pela porta, eu comecei a chorar de novo. E peguei o meu ônibus para casa do mesmo jeito, chorando igual um pão. Cheguei em casa, eu ainda estava quase do mesmo jeito. Eu continuei daquele jeito ali até umas, sei lá, umas 10 e pouquinho quando eu dormi, tá? Então, não importa como você está, se você saiu para fazer o que você tem que fazer, você vai fazer o que você tem que fazer, certo? Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês aprendessem comigo e talvez seja um dos meus melhores pontos como profissional. Acho que na vida de vocês, se vocês encontrarem alguém mais profissional do que eu, vocês me apresentem, tá? Porque eu me esforço muito para isso. Então, o terceiro ponto são as dificuldades técnicas, que seria o déficit de atenção e etc. Essa é uma pergunta, Maurício. Eu estou fazendo ainda, está faltando só o TCC, Gestão de Políticas Públicas, lá na UFC. O déficit de atenção, gente, é um problema que exige tratamento e acompanhamento, tá? Se você constatou ele e você não foi atrás, você vai sofrer com ele por muito tempo. Então, eu indico que você procure um acompanhamento psicológico,
porque as pessoas vão te passar uma série de exercícios para que você consiga manter a sua atenção ou foco, ou então um remédio para isso. Não vai ser um remédio tarja preta, não vai ser um remédio muito pesado, um corticoide, não. A maioria das vezes é só alguma coisa que vai te deixar mais tranquilo. Porque pessoas com déficit de atenção é porque elas têm ou muita energia, ou elas têm outro tipo de transtorno que fazem elas terem problemas com a atenção. Então, se o seu problema é fisiológico, essa dificuldade técnica nesse nível, procure acompanhamento, tá? Tem muitos locais que você pode fazer esse tipo de acompanhamento, esse tipo de tratamento gratuito. Se você quiser, manda mensagem para mim que eu te encaminho. Conversa aqui com a minha professora, pego a listagem dos locais que pode fazer esse acompanhamento psicológico gratuito e te mando de volta. Beleza? E o nervosismo, como eu falei para vocês, é uma tecla que eu bato desde o primeiro encontro do CFI. Nervosismo a gente resolve com preparo, tá? Com preparo, a nível Batman de preparo, porque só tem essa solução. Nervosismo e ansiosidade, quando você tem a um nível que te atrapalha de verdade, o que você faz? Procura acompanhamento psicológico. Quando não é nesse nível, você se prepara para o BAC, tá? O nervosismo e a ansiedade são respostas diretas do teu corpo a uma situação extrema de estresse. Foi uma explicação biológica muito boa. Então, quando você está ansioso, é porque você sabe que você vai se sentir estressado, você sabe que você vai chegar numa situação muito difícil em breve. Então, seu corpo para de desligar, então você continua acordado por muito tempo, você tem acesso de taquicardia, seu coração bate mais rápido, sua mão sua, sua mente pensa muito rápido, você está com muita pressão em si. Isso é o processo de ansiedade e nervosismo. Como você resolve? Preparando-se para a situação. O preparo vem desde você saber lidar consigo, que eu já comentei, que é necessário, até a pensar em todas as possibilidades que podem dar errado em sala e formas de resolver. E quanto mais você se sentir preparado, gradativamente menor é a carga de ansiedade e nervosismo. Tá? Falo isso por experiência própria, porque eu sempre fui ansioso e sempre tive muito problema com nervosismo. Já passei mais de um mês sem conseguir dormir de noite, só dormindo tipo horas esporádicas durante o dia, da tarde, tipo entre 1 da tarde até as 4h30, era o que eu estava me salvando, mas eu passei um mês assim, não foi uma situação salubre, tá? E isso foi melhorando com o tempo e também com a questão do preparo. Se eu sei que eu não vou me sentir confortável em uma aula, meu sono já vai embora, então eu estudo igual um condenado para aquela aula, para na hora que ela chegar, mesmo que eu vá dar aula pistola, cansado, sem ter dormido, estressado e com ódio, eu dê a melhor aula possível. É assim que eu faço, tá? E eu acho que vocês nunca me viram fazer isso, mas eu já saí de aulas que aí fechei a porta com o último aluno, eu comecei a, sei lá, esbravejar, tá? A gritar mesmo, comigo mesmo, porque eu consegui fazer. Isso é um processo de melhora de uma pessoa que se acompanha, porque eu me acompanho a minha melhora diária. Desde o primeiro dia que eu dei aula, eu não consegui falar porque eu estava nervoso demais. Até hoje, quando eu estou de frente para 40, 50 pessoas, eu consigo fazer o que eu consigo fazer. Eu fico feliz com as coisas que eu consegui conquistar. E eu me valorizo. Oi. E eu valorizo cada conquista pequena, porque é trabalho de formiguinha, trabalho de 28 anos tentando me melhorar como pessoa. Isso só com preparo e com a ideia do vou sofrer por antecedência, sim, mas se vou justificar isso fazendo o que eu tenho que fazer da melhor forma possível, tá? Eu não estou aqui, né, dizendo que isso é uma regra. Estou dizendo como eu estou conseguindo melhorar de acordo com a minha vivência, tá? Foi assim. Sem querer parecer estranho, eita, lá vai. Diz, pausa dramática, porque o Daniel vai soltar uma pérola. Mas eu queria ver o senhor chorando. Olha, esses seus feitiços estranhos, você pode guardar para si, meu jovem, tá? Acho que é desnecessário, inclusive. Tá vendo, ó, a questão das distrações? Imagina alguém, no meio de uma aula, me solta um bagulho desse. Como é que eu resolveria? Se não fosse no privado, se fosse assim, eu faria uma brincadeira. Você quer, justamente como eu fiz, esse lance do feitiço, claramente não é. Mas foi uma piada, que aí eu corto o tempo dele, famoso tirei ele de tempo e sigo o meu bonde. É uma forma de resolver, tá? E as dicas finais aqui, gente, famosas diquinhas, tá? Ah, nossa, ficou parecendo mesmo, ó. Eu pensei que a resolução não ia permitir. Desculpa, vou deixar piadas aqui porque eu sou desse.
É que eu pesquisei memes do Yoda e acabou aparecendo esse e eu quis deixar esse daqui. Me julguem, tá? As diquinhas. Primeiro, tome as rédeas da situação, a turma é sua e se faça ser ouvido. Se faça ser ouvido e respeitado. Acho que todo mundo aqui já me viu dando carão em turma. Alguém aqui nunca me viu dando carão em turma? Todo mundo já. Já dei carão na turma da Beatriz, já dei carão na turma da Baby Orra, várias vezes, né? E vocês veem que o semblante meio que muda. E depende de qual é a turma. Tem umas que eu sou muito incisivo e tem outras que é quase uma coisa velada, é tipo uma coisa bem tranquila, só gente, não façam isso. Agora, já precisei, por exemplo, uma na da Beatriz, que eu falei claramente para os meninos que eles estavam me decepcionando na forma do comportamento deles, e foi uma conversa que eu tive com eles de quase 10 minutos, tá? Mas porque também não era o caso, não era por culpa da Beatriz em específico, mas é porque tinha umas 10 pessoas naquela turma que eles estavam me dando dor de cabeça a ponto de virem reclamar comigo como se eu fosse responsável por uma adolescente de 18 anos que faz o que quer da vida. Não é culpa minha, tá? Mas tem formas e formas de dar carão. Você pode partir desde o princípio mais brando, de fazer uma reclamação. Às vezes o pessoal já se toca, tipo, se fala assim, ô, pessoal, preste atenção na aula. Vocês estão falando mais alto do que eu não posso competir com vocês, tá? Não é assim que funciona. É aquele carão mais de oh, se toca, gente, se toca, se toca, se toca. Outra coisa é você chegar no pessoal e dizer, olha, gente, aí você já troca o foco. Vocês estão atrapalhando o andamento da aula, e se vocês não quiserem assistir, por favor, não precisam participar, tá? Eu coloco até a sua frequência se você quiser. Foi um pouquinho mais incisivo. Se você precisar ser mais incisivo do que isso, já parece uma briga. Aí também não é tão legal, tá? Tem uma métrica, não percam a classe de vocês quando vocês estiverem reclamando com alguém. Perder a classe significa perder a discussão, perder o ponto, fazer com que você pareça ser só alguém que está brigando o tempo todo. Então, tentem manter o nivelamento. E, principalmente, não façam isso recorrentemente, não façam isso o tempo todo, tá? Porque banaliza. E aí, aquela sua reclamação parece que é feita tantas vezes que perde completamente o peso, tá? Você pode ser amigo da turma, mas a margem do respeito e a ordem prevalece. Então, não tem nenhum de vocês aí que não me sinta como um amigo na turma, tá? Ah, você pode me achar amigo de fato, tem pessoas que eu converso muito mais, tem pessoas que eu converso muito menos, mas acho que nenhum de vocês me acha um estranho, isso já é o ideal. Por quê? Porque eu faço isso em todas as minhas turmas. Não tem nenhuma que eu tenha terminado que as pessoas não tivessem dificuldade, que as pessoas tivessem dificuldade em falar comigo, não querer falar comigo, ou então não gostar diretamente da minha pessoa nesse nível, tá? Obviamente que eu tenho alunos que me odeiam. Da mesma forma que eu tenho alunos que eu odeio, tá? Bora selar nossa amizade. Não, tia quieta, Daniel. Nem continua essa frase aí, porque eu tenho medo que tu vai falar. Mas, enfim, eu crio um grau de intimidade com o aluno que tem uma margem do que ele me sente como pessoa em sala de aula e de como ele me vê como professor em sala de aula. Por isso que todas as vezes que eu falo alguma coisa mais séria, eu no começo da aula. Por isso que quando eu falo uma coisa mais séria, eu ainda não gosto. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Declarações ao vivo. Baby Orra até hoje me odeia. E ela tá comigo, tem 50 administrações, mas me odeia de todo tempo, tá vendo? Mas é mútuo, Johan. Você sabe que se eu pudesse, eu passava por cima de você com uma bicicleta. Eu nem entendi a chegada do Maurício. Nem eu. Mas é porque o Vitão saiu. O Vitão saiu instantaneamente. E o Vitão me lascou, né? Porque vocês estavam na aula 3, indo para a aula 4, só que com ele vocês ainda estavam vindo a aula 1, e eu tive que começar da aula 4, sendo que era a aula 1, e eu fiz o samba do crioulo doido para conseguir ajeitar o conteúdo. Eu xinguei o senhor quando eu vi pela primeira vez, e eu te xingo todo dia. É, com ele foi só apresentação, mas só apresentação durante 4 aulas. 4 aulas de apresentação. Aí é complicado, é complicado. Ele, honestamente, tem algumas pessoas aqui no CEDASP que são memes. Eu amo essas declarações amorosas. Não, o Daniel, Johan eu passava só em cima de uma bicicleta, agora com o Daniel que ia com um trator, que é um menino, meu Deus do céu. Então, o outro ponto é aprender sobre os seus alunos para entender as suas necessidades. Como assim? Eu tenho 350 alunos. Nessa administração, eu estou com 280. Conheço todos? Conheço dos 280, pelo menos 230.
sei quem são. Se me perguntarem, vou saber responder quem é, porque eu converso e eu entendo os meus alunos. Honestamente, eu garanto para vocês que aqui no CEDASP, pelo menos no corpo de professores que tem aqui, não tem nenhum que faça isso também. A maioria não faz a menor ideia de quem que é o próprio aluno, tá? Ó, estão me ligando, não vou atender, estou em aula, vou deixar aqui, deixo no vácuo. Eu acho que é a mesma situação. E se perguntar sobre os apelidos, ele lembra de uns 350. Eu não tenho tantos apelidos assim, eu não criei para todos, tá? O pessoal que tem apelido aqui, aí já diminui para só uns 40, 45, e olha lá. Que uma coisa é eu saber quem é, outra coisa é ter intimidade, tá? Que eu não dou intimidade para todo aluno, não. Que tem uns que são muito entrão, e se você dá intimidade, fica até perigoso. Gente, tem muita gente que tipo, só procura isso aqui para tentar te prejudicar. Então, tipo, o Daniel, ops, não, o Daniel é só uma criança avulsa, gente, um bichinho. Pronto. E o último, que justamente sobre, tinham perguntado o que eu gostava ou não em dar aula, dar aula é o seu local de fala, ou seja, é onde você se expressa e onde você é ouvido, tá? Quando você é professor, os alunos têm obrigação, ou pelo menos um dever legal, de te escutar. Logo, é o seu local de fala. Então, lá, você é o centro das atenções. Você que é importante. Você que expressa o que você tem para falar e eles meio que têm que te escutar para conseguir seguir adiante no módulo. Então, tem essa correlação. Logo, tem que ser uma coisa boa para você. É um local de fala, é um local de trabalho, mas se você não se diverte dando aula, não vale nada, tá? Porque se for só um trabalho como qualquer outro, gente, se o teu trabalho é dar aula e você simplesmente dá aula e pronto, bicho, vai ser telemarketing, vai ser vendedor, vai ser, sei lá, encanador, vai ser qualquer coisa, porque são profissões muito mais fáceis, tá? Eu posso não precisar ser formado em alguma coisa para dar aula no CEDASP, mas eu garanto para vocês que o nosso setor é o que mais tem dificuldade aqui, porque é o que mais precisa de criatividade diretamente e tem que pensar todo dia em alguma coisa diferente para vocês. E aí, cara, tu é o cara que ia comigo na quarta-feira? É, o cara do cabelo claro que tem 1,90 m. Peraí, pois toma. Sim, não é fácil vender, porque vender é convencer, tá? Só que quando você vende uma coisa para alguém, acabou o processo. Quando eu dou uma aula, eu vou ter que ver esse aluno amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, eu vou ter que ver esse aluno por 2 anos, teoricamente. Então, eu não posso ser bom só num dia, só num momento. Eu tenho que ser bom em todos os outros. Por isso que é difícil, tá? Você faz e você continua se você gosta de fazer aquilo. Se dar aula para você não é um prazer, se dar aula para você é um martírio, vá fazer outra coisa da sua vida. E é isso, tá? Com essa fala aqui, inclusive com esse meme maravilhoso do nosso presidente Crocodilo, eu encerro a parte de conteúdo e agora a gente vai para as apresentações. Ícaro, meu bom, o tempo é seu. Vou lhe dar co-host agora, e aí você vai poder compartilhar a sua tela. Mesmo que eu termine os 2 anos, eu vou lá perguntar ao senhor. Se tu vier aqui e não tiver mais nenhuma necessidade, eu te boto para fora na base da voadora. Pronto. Você já é co-host, Ícaro, já pode compartilhar a sua tela, tá? Habilitar o seu áudio. Eu vou cancelar aqui o share da Beleza. minha. Cancelei o share da minha e vou dar o stop na gravação. Deixar o teu gravado. Pronto, vou deixar só o link específico gravado. Vai ser a única que vai ficar gravado, porque não sei o que você está trazendo para a gente, mas vai servir de exemplo. E outra, como é que vão ser as próximas aulas? Vou sortear um tema hoje e as pessoas que forem dar aula na semana que vem vão dar aula sobre esse tema, tá bom? 3 minutos sobre esse tema. E aí, Beatriz, semana que vem você vai dar uma aula de tema livre e uma aula sobre o tema que eu vou sortear. Uma de 3 minutos e a outra de 3 minutos também. Agora, o tempo é seu, Ícaro. Dá para me escutar aí? Alto e claro. Beleza. Tá, peraí, como é que... share screen, né, aqui. Exatamente. Pronto, tá aparecendo aí? Tá sim. Certo. O
Pera aí, bicho. Pronto. Tá. Bom dia, né, pessoal? Meu nome é Ícaro, também conhecido como Cacatu. Tá dando pra ver o slide, né? Dá sim. Dá pra ver a fotinha do senhor aqui no celular, né? Beleza. Ó. Tem uma foto minha aí? Meu... Aqui meu chat tava bem na frente. Ah, meu Deus do céu, vocês me amam demais. Pois é. Tá, bora lá. Eu vou estar dando dicas aqui para vocês dar uma acelerada na velocidade do computador e no celular de vocês, certo? Não é algo impossível e tal, são coisas bem simples, são só 4 dicas e tal, 2 para computador e 2 para celular, porque eu sei que nem todo mundo tem um notebook ou um computador em casa. Então, eu vou estar passando aqui o slide, certo? O Ícaro. Oi? Tá. A primeira dica é desativar a hibernação do computador. A hibernação ele é basicamente um meio que usa menos energia e quando você reinicializa o computador, ele volta do ponto onde estava. Ou seja, se você quer que ele volte do ponto que ele estava antes, você só bota ele para hibernar. Só que poucas pessoas utilizam essa função e não conhecem essa função. Pouca gente conhece. Eu mesmo, quando fui dar uma pesquisada sobre algumas funções, eu não conhecia a função de hibernação do computador. Tá Então, por só, mais. Ele vai então, por só, mais. O mais. então Então acaba sendo só mais uma coisa que vai pesar no seu computador. Então eu vou mostrar aqui como é que você desativa, certo? Peraí, eu vou ter que estar saindo aqui. Oh, peraí. Peraí, só um minuto. Como é que sai aqui da tela cheia? Alguém sabe dizer porque eu tô... Ah, tá, pera, sai. Tá. Eu vou estar compartilhando aqui a tela do meu computador agora, peraí. Que é pra... Pronto, tá compartilhando só do negocinho aqui. Pronto, dá pra ver aqui meu desktop, minha área de trabalho? Positivo e aparente, eu estou vendo a sua tela. Certo. Ó, então a gente vai estar fazendo o seguinte, para desativar o modo de hibernação do computador. Você vai estar apertando o Windows R, que é a teclazinha que tem o símbolo do Windows, e mais a tecla R. Certo? Aí vai abrir essa aba aqui, executar. E você vai estar vindo aqui e vai estar escrevendo CMD, que vai abrir um prompt de comando. Certo? Então você vai estar colocando esse código aqui, essa função aqui que eu vou estar colocando aqui agora. Eu vou olhar aqui no meu celular porque eu não lembro decorado. Só um minutinho. Cadê? Tá aqui, ó. Pronto, você vai digitar o seguinte: power cfg ponto exe espaço barra hibernate, aí vai dar off. E pronto, é só dar um enter. Eu vou mandar isso aqui no chat, caso alguém queira utilizar. Então tá mandando aqui. Opa. Peraí, só um minuto. Deu um bugzinho aqui. E pronto, esse é o comando aí, tá aí no chat, se alguém quiser usar. Depois é só você vir aqui e dar um enter. Pronto, ele não vai aparecer nada, mas o modo de hibernação já vai estar desativado no seu computador. Beleza. Essa é a primeira dica que eu dou para você. Já vai dar uma. E se você tem um computador que não é muito bom, já vai estar dando uma acelerada nele, só desativando essa função. Tá, agora vou voltar aqui para a apresentação. Bora para a dica número 2. Você pode deletar arquivos temporários. Que basicamente existe uma pasta dentro do seu computador que ele cria uns arquivos que não servem para nada e só ocupa espaço. Dizer que não serve para nada também é exagerado, mas tipo, é só uns arquivos que eles criam para quando você, digamos, se você fez uma edição de vídeo no Sony Vegas. Você foi lá, fez uma edição de vídeo, aí sem querer o aplicativo crashou por algum motivo. Aí o arquivo temporário vai estar lá para você voltar de onde você estava, entendeu? Mas se você não está utilizando, não tem motivo para você estar com esses arquivos temporários. E tem muitos arquivos de muitos aplicativos que você provavelmente nem usa. Então eu vou estar ensinando aqui como é que você exclui esses arquivos temporários.
você vai fazer o mesmo comando. Você vai dar Windows R, só que em vez de cmd, você vai escrever aqui temp, T-E-M-P. Vai dar um Enter e vai abrir um explorador de arquivos aqui, onde vai ter várias... Olha o tanto de pasta que tem aqui. Todas essas pastas são só arquivos temporários. Então, você só vai vir aqui, ó, dar um Ctrl A e Delete. Não vai influenciar em nada, não tem nenhuma pasta importante do seu computador. Não tem nada de importante aqui. Você só vai excluir e pronto. Só esperar um pouquinho aí, ó. Tá dando para ver aí, né? Só para confirmar aí. Tá todo mundo vendo aí? Tá todo mundo vendo aí? Ah, valeu. Beleza. Ok. Quando eu ver meu fone, eu queria estar escutando a minha aula, tá? Beleza. Aí, vamos lá. A próxima dica... Bora lá, deixa eu apresentar aqui de novo. É o Cris tá digitando, ó. Deixa eu terminar. Tá. Botar um sinal de mais aqui. Tá. Mais rápido. A dica número 3 é você desativar para celular agora. Já dei as 2 dicas de computador, agora eu vou dar 2 dicas de celular. Você vai desativar as animações do seu celular. Eu sei se vocês já perceberam, mas todo celular tem um certo tipo de animação. Quando a gente vai executar algum app ou uma função do próprio celular. Se vocês tiverem com o celular... Vocês estão com a maioria está com o celular aí, eu acho, né? Então, quando você pega o seu celular e abre, por exemplo, o WhatsApp, ele vai fazer uma animação como se fosse de baixo para cima subindo. O aplicativo como se ele estivesse realmente abrindo, assim, ele vai vindo. Ele não só aparece na tela, ele vem de baixo para cima. Ele vai subindo, se você perceber aí. Uhum. Pois é, essa é uma das animações do seu celular. Então você pode estar desativando essa função aqui. Eu não tenho como estar compartilhando, que eu não vou entrar no Zoom no meu celular aqui, porque eu não tenho instalado, então ia demorar. Mas eu coloquei aqui uns prints do meu celular para explicar o passo a passo aqui para vocês como desativar essas animações. O passo número 1 é você ativar as opções de desenvolvedor. Você vai nas configurações. O meu é um Motorola, mas você pode estar diferente, mas é basicamente a mesma ideia, o mesmo esquema. Você vai só procurar as mesmas coisas ou nomes parecidos. Então, no meu caso, que é o Motorola, você vai lá. O primeiro passo é você ativar as opções de desenvolvedor. Você vai lá nas configurações, vai lá em sobre o telefone e vai procurar o número da versão. Se você não tiver número sobre o telefone, tiver em sistema, você só procura. Você procura o número da versão e aperta 7 vezes no número da versão, que as opções de desenvolvedor vão ser ativas. Você apertar 7 vezes que vai aparecer lá, opções de desenvolvedor foram ativas. Certo? O passo número 2, depois que você ativou as opções de desenvolvedor, você vai procurar as animações e desativar. Você vai lá, no meu caso, você vai em sistema, aí você vai lá, vai estar lá, a opção do desenvolvedor. Em outros celulares vai estar, tipo, embaixo de sobre o telefone. Não vai estar em sistema, vai estar embaixo sobre o telefone. Mas só você procurar a opção de desenvolvedor. Achou? Abre as opções de desenvolvedor e vai estar lá. Você vai dar uma baixadinha e vai procurar escala da janela, escala de transição e escala de duração. Você vai nas 3 e vai desativar as 3. Só vai você apertar e botar lá em desativar nas 3. Escala de janela, transição e duração. Basicamente é só isso e as animações já vai estar desativadas. E já vai dar uma leveza absurda para quem gosta de jogar, às vezes está com o celular travando, está com pouco espaço, mas não quer deletar as coisas, já vai dar uma ajudinha porque essas animações pesam no celular. A dica número 4 é não manter atividades em segundo plano. Isso é um problema que até eu tenho, que eu não... Tipo, quando você está utilizando algum aplicativo e você sai dele, você sai aqui do... Por exemplo, você abre o WhatsApp e só aperta na bolinha, que você só fecha o aplicativo, mas ele não fecha, ele está aberto em segundo plano. Então, muita gente deixa esses aplicativos abertos e acabam não fechando. E isso afeta bastante o desempenho do seu celular. Mas, para a gente esquecida que nem eu, tem uma função nas opções de desenvolvedor que é para as pessoas que esquecem de fechar os aplicativos. E eu vou estar explicando como é que você ativa essa função. É um passo único. Como a gente já viu anteriormente, era só você ter que estar com as opções de desenvolvedor ativadas e você vai localizar 2 funções. Vai ter uma abinha de aplicativos e você vai estar olhando lá. Você vai ter que não manter atividades e limite de processo de segundo plano. No não manter atividades, você só vai ativar, que ele vai finalizar todas as atividades quando o usuário sair. Por exemplo, você está no WhatsApp. Você está lá, fez o que tinha que fazer lá no WhatsApp, você saiu do WhatsApp, mas não fechou ele no segundo plano.
Com essa opção ativada, ele vai estar fechando automaticamente o WhatsApp para você ou qualquer outro aplicativo que você sair. E limites de processo em segundo plano, você vai desativar ele, ou seja, ele não vai ter um limite de processo em segundo plano. Basicamente, você pode deixar só o de cima ativado ou de baixo, mas se você desativar os dois, tá ótimo. Você ativa o de cima e desativa o de baixo, porque o de baixo não vai deixar nenhum em segundo plano. Você pode sair e não vai deixar em segundo plano. Então, com os dois é perfeito para quem esquece, quer jogar algum jogo e tal, e, e acaba esquecendo e afeta o desempenho do celular. Mas, olhe bem, se você precisa utilizar algum aplicativo que é tipo algum negócio importante, um trabalho, deixa desativado, porque quando tu sair e precisar voltar, ele vai ter fechado e tu vai ter que precisar abrir tudo de novo. Então, fica de olho nisso daí. E é basicamente, se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar. Você calado é um poeta. Bicho, tua aula foi acompanhada em parte pelo Chris Elton. Ele não assistiu toda, mas ele viu mais da metade e só elogios. Só elogios. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Fique mais do que à vontade. Não rola essa questão de vingança e na sua aula ele poder perguntar, porque você pode, ele pode, independentemente se você fizer ou não. Mas fiquem sempre à vontade. Eu adorei. Sempre quando falam de novidades, de possibilidades dentro do Android, eu acho muito benéfico para a comunidade, para todo mundo, porque todo mundo que usa um celular eventualmente vai precisar de alguma informação como essa. Porque, principalmente para quem tem hardware limitado, toda configuração que você aplicar dentro dele que te permita melhorar ele é muito bom para si. Tá? A galera que tem os pocket da vida, que faz diferença, os 150 de RAM que ela pode economizar por conta disso, isso aqui já é um diferencial demais, tá? Então, cadê o nosso clap, clap, clap aqui no chat? Tinha que ter um emoji aqui para isso. De palmas, pois é. Exatamente. Mandar o clap, clap aqui. Aí a galera aí que tá por mandar o clap, clap, mande clap, clap também. E vamos fazer um sorteio de um assunto. E que me ensina como desbloquear um J4 Core sem tocar. Não, isso eu não sei, não. Tem que tacar na parede mesmo. Taca aí, vai. Pronto. Então vamos fazer o sorteio aqui do assunto que vai servir como base para todo mundo apresentar. Cada um de vocês agora vai escolher um assunto, tá? E escreva no chat, vocês têm exatamente 1 minuto para pensar em um assunto que você gostaria de falar. Cada um vai escrever no chat. Escreva aí no chat. Vou voltar a dar share na minha tela. Anime. Anime. Eu não vou limitar qual vai ser, não, tá? Se você é o que você quer falar. E aí a gente vai fazer um sorteio. Eu não sei, não, é bom que você saiba. Escolha um. Algo que seja particular a você que você gostaria de apresentar. E aí a gente vai fazer um sorteio. A evolução da tecnologia decorrer dos anos. Pronto. Beatriz, tem que escolher. Iorra também escolha alguma coisa, minha filha. Eu não queria apresentar nada, deixa de queixo. Eu estou dando essa colher de chá. Porque entre eu pegar e eu escolher, e eu deixar para vocês escolherem, é mais lógico eu deixar para vocês escolherem. Já que já vai ser um sorteio, vamos lá. Cedo vocês duas escolhem, cedo a gente vai embora. Eu também tenho que almoçar, eu sei que todo mundo tem que almoçar. Não, por você tanto faz, mas olha, deixa de queixo. Iorra, eu não consigo pensar em nada. Ah, meu Deus do céu! Pois agora vocês vão arcar com as consequências, porque vai ser da minha escolha, ok? Como fazer bolo, né? Pronto. Então, dois vão ser escolhidos pelos alunos, tá? Eu vou sortear aqui de 1 até 4. 1 e 2. O primeiro foi o do primeira pessoa que falou, que foi animes, o Daniel. 1 é animes. O 2 é evolução da tecnologia. Opa, evolução
da tecnologia. Ainda tem mais coisas, mais coisas dentro desse assunto, da tecnologia através dos tempos. 3 e 4, se der 3 ou der 4, eu que vou escolher. Então, minha escolha. Vou deixar aqui para ficar bem claro que isso aqui é um sorteio sério, tá? E eu também não quero ganhar esse sorteio. Então, vamos lá. É um número de 1 até 4. Vamos ver qual que vai ser. Saiu 2. Então, será a evolução da tecnologia através dos tempos. Esse vai ser o assunto da apresentação na semana que vem, certo? Então, vocês vão... O que que isso simula? Simula que nem sempre você tem a possibilidade de escolher o conteúdo que você vai apresentar, mas você vai ter que criar de um jeito ou de outro aquela aula sobre aquilo. Já dei aula sobre assuntos que eu não dominava, que eu não sabia, mas eu tive que fazer, porque é o meu trabalho. Então, agora, vocês que não foram selecionados para escolher, vocês que não foram escolhidos, que deram um assunto que não foi escolhido, vocês vão ter que pensar e criar uma aula sobre esse assunto em específico. Beleza? Continua 3 minutos de métrica, tá? Continua com a ideia do sorteio. Eu vou sortear de novo, dessa vez no lugar de 2 pessoas, eu posso sortear 3 pessoas para ter 3 apresentações sobre esse assunto. E aí, no final da aula que vem, a gente faz um sorteio de um outro tema e aí a gente vai seguindo sempre nessa sequência, porque eu quero que todo mundo prepare a aula. Se vai ser utilizada ou não vai ser utilizada, eu quero que todo mundo esteja pronto para dar essa aula de 3 minutos. Ainda tem a aula toda quarta ou só 2 pessoas? Eu vou deixar para 3 pessoas. Ou vocês preferem que continue sendo só 2? Aula de 2 pessoas ou 3 pessoas? E aí? Bota 3? Mais alguém vota no 3? Porque a Beatriz já está confirmada. Exatamente. Então vamos de 3, beleza? Próximo tema é esse, tá? Então, pessoal, nós nos vemos no próximo encontro. Se vocês puderem mandar uma mensagem lá no chat dizendo como é que vai ser a nossa próxima avaliação. Avaliação não, né? Nosso próximo acompanhamento de aula, a gente já faz com essa... Aliás, vocês já podem me ajudar mandando a mensagem lá. Ó, pessoal, aula que vem, vocês vão ter que criar uma aula sobre evolução, porque vocês meio que me ajudam. Não gosto mais de tu, Maurício. Vale a bichinha, como tu é. Enfim, dá um